Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém? Vamos começar, né, amados? Da 9h30 da manhã já. Vou deixar aqui uma reflexão aqui. Daqui a pouco a gente começa a louvar. Graça e paz aos irmãos aqui presentes, aos irmãos na gravação. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre esse tema aqui, uma reflexão. Serei breve. O reino de Deus em nós. O reino de Deus em nós. Olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Porque pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Nós recebemos em Cristo a abundância da sua graça e o dom da sua justiça. Por recebermos a abundância da graça e o dom da justiça, Paulo conclui o texto dizendo: e reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Eu quero expressar aqui esse versículo com algumas perguntas. O que é reinar em vida? Porque muitas pessoas, né, e essa é a primeira pergunta, o que você entende como reinar em vida? Muitas pessoas, mesmo conhecendo o Evangelho da Graça e lendo esse texto, muitas pessoas atribuem que reinar em vida é ter vida farta, né? Muitas pessoas atribuem que reinar em vida é ter tudo que querem, ou tudo que pedirem a Deus. Jesus disse: o ladrão veio senão a roubar, matar e a destruir. E o ladrão ali é o falso pastor, é o mercenário, é o enganador com a Bíblia na mão. Está lá em João 10:10. O ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Então o ladrão, que é o falso pastor, que é o mercenário, ele não manifesta a abundância da graça, ele não prega a justiça de Deus, porque o objetivo dele é matar, é roubar e a destruir. Aí Jesus diz no mesmo texto: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Aí Paulo diz: e reinarão em vida por meio de Cristo Jesus, porque nós recebemos a abundância da sua graça. Quando eu estou vivendo esta abundante graça, quando eu estou vivendo essa graça sobre graça, eu estou vivendo o dom da justiça e eu passo a reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Então o ladrão que veio roubar, matar e destruir, os mercenários, os falsos profetas, com mensagens deturpadas, que perturbou a minha mente, perturbou a mente dos irmãos, eles não têm mais vez na nossa vida, porque nós agora estamos reinando em vida por meio de Cristo Jesus, porque o ladrão que veio matar e roubar e destruir, ele foi expulso da nossa mentalidade, e agora nós estamos vivendo a abundante graça de Cristo. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então o reino de Deus, amados, não é uma expectativa humana de dias melhores no setor profissional, no casamento,
O reino de Deus, ele não se fundamenta nas coisas lógicas da terra. O reino de Deus, ele não se fundamenta em um emprego bom, em um salário bom, em uma boa saúde, até porque existem muitos filhos de Deus que, embora tenham uma saúde fragilizada ou não tenham um bom salário, mas têm alegria, têm paz. E o reino de Deus, eu vou ler aqui Romanos 14, 17, que Paulo vai trazer melhor esse entendimento, quando ele diz, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus, olha lá, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é, disse Paulo, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aí no 18 ele diz, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Porque quem nestas coisas, quem nisto o quê? Na alegria, na paz e na alegria no Espírito Santo, na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo, quem nessas coisas serve a Cristo é agradável a Deus e aceito aos homens. Então, queridos, o reino de Deus é isso, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E quando nós servimos a Cristo, tendo essas características em nós do reino de Deus, nós estamos desfrutando da abundância da sua graça e vivendo o quê? O dom da justiça de Deus. Agora, quando o ser humano ele procura viver o reino de Deus nas coisas da vida, nas coisas da terra, ele está totalmente equivocado. Olha o que disse Paulo, Colossenses capítulo 3. Olha o que Paulo falou em Colossenses capítulo 3. Ah, irmão, mas eu não estou reinando em vida, porque eu estou desempregado. Ah, irmão, não estou reinando em vida. Que reinar em vida é esse se eu estou com enfermidade? Ah, irmão, não estou reinando em vida, porque eu estou enfrentando um problema na minha família, umas lutas e BBB. É porque você não entendeu o conceito de reinar em vida. Reinar em vida é você passar por qualquer situação como esta e mesmo assim estar em paz, vivendo a justiça e alegre no Espírito Santo. É isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Quando Paulo diz isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo estava dizendo: eu tenho um espinho na carne, mas a tua graça me basta. Paulo estava dizendo: eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei passar dificuldade, sei ter fartura, sei passar luta, dificuldade, perseguição, mas em todas essas coisas, disse Paulo, eu sou mais do que vencedor. Então isso é viver o reino de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque estáis mortos e a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. O que é ter a sua vida escondida com Cristo em Deus? É o que Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que João Batista disse, que eu diminua para que ele cresça. Isso é o reino de Deus. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz em mim. Então é a força de Deus em nós, é a graça de Deus em nós. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como que é de nós, porque a nossa capacidade vem de Deus.
E ele vai dizer, e ele nos instruiu para ser ministros de uma nova aliança. Quando eu ministro a nova aliança em Cristo, quando eu ministro a graça de Deus, quando eu ministro o evangelho eterno da graça de Deus, eu estou pregando o reino de Deus, que não é comida, não é bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Sabe o que é isso? Provérbios capítulo 10, 22. As bênçãos do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Por que não traz dores? Porque eu estou vivendo o reino de Deus. Agora, se eu vou em Provérbio 26, diz que maldição não vem sem causa. Então, se eu não estou falando do evangelho do reino de Deus, eu estou vivendo uma maldição da lei. Então, abençoados, Jesus de Nazaré, quando foi questionado acerca da vinda do reino, do estabelecimento do reino, é fariseu, sempre é fariseu que questiona. Ah, por que isso? Por que não aconteceu ainda? Por causa daquilo outro? Porque bebê, bababá. Quando é que vai vir o teu reino? Jesus disse, o reino não vem com aparência física, o reino não vem com aparência visível, não dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus estará em vós, o reino de Deus está em cada um de nós, na nossa mente. Paulo disse, levando todo pensamento cativo ao trono da graça. A minha mente precisa estar presa ao Senhor. Quando a minha mente está presa ao Senhor, quando o meu pensamento está preso ao trono da graça, eu estou vivendo o dom da justiça, abundante graça de Deus. Isso é o reino de Deus em nós. Paulo também falou, olha agora, se vocês recebem um outro evangelho, se vocês recebem um outro Jesus, se vocês recebem um outro Espírito, com razão vocês vão sofrer. Então tem muita gente que anda sofrendo porque recebeu um outro evangelho que não é o de Cristo, recebeu um outro Jesus que não é o bíblico, foi um Jesus inventado, um Jesus criado em cada instituição e denominação, porque cada instituição e cada denominação tem um Jesus que eles querem. Esse Jesus aqui é o Jesus que te dá riqueza, é o Jesus mamon. Esse Jesus aqui é o Jesus que aceita tudo, pode fazer o que quiser, porque afinal de contas ele é amor. Aí vai no outro, esse Jesus da minha igreja é um Jesus carrasco, que te mata se você dormir com roupa íntima, e a mulher tem que ficar longe do marido na congregação. Em casa pode ficar junto, mas na congregação esse Jesus que é todo mundo separadinho. Então cada instituição tem um Jesus. Tem um Jesus que tem que guardar um dia específico, não pode comer aquilo. Cada instituição tem um Jesus. Aí Paulo diz, se vocês receberem outro Jesus, se vocês receberem outro evangelho, outra mensagem, se vocês receberem outra doutrina, outro sopro, outro espírito, uma outra vida, que não é a vida de Deus, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. Então esse não é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus promove paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Toda vez que você vê um crente atribulado, perturbado, a não ser por questões emocionais, questão de saúde, que é normal isso, porque isso afeta todo mundo, todo ser humano, até os animais. Mas se tratando de doutrina, quando você vê um crente confuso, perturbado, é porque ele não está vivendo o evangelho da graça de Deus. Ele não está vivendo Cristo, ele está recebendo um outro evangelho, um outro Jesus e vivendo um outro Espírito. E quando você recebe um outro Jesus, um outro Espírito, outro evangelho, você mistura a Bíblia, as letras, isso só traz confusão. Ah, mas Jesus disse que tudo o que eu pedi em nome dele, ele me dá. Ué, mas só que Jesus não falou para você. Ah, mas Jesus disse que tudo que eu fizer... Não, Jesus estava falando para você. Eu preciso entender, eu vou falar na próxima mensagem. Eu preciso entender que as Escrituras não são cartas universais. As Escrituras e as profecias não é endereço, não é referência para a doutrinação da igreja. Mas enquanto o povo não entende isso, não consegue desfrutar da graça de Deus em Cristo Jesus. Viver o reino de Deus é não estar preocupado, ansioso. Não estejais inquieto,
pelo que comer, pelo que beber, porque isso é característica de quem não conhece o reino. Não estejais inquieto, ansioso, perturbado. Gente, precisamos entender o que é uma preocupação natural e o que é uma perturbação, uma inquietação que aflige a nossa alma, que não te deixa dormir, que não te deixa em paz. Não estejais inquieto pelo que comer, pelo que beber, mas busque em primeiro lugar, dizia Jesus, o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Ah, então estou esperando Jesus acrescentar. Não, ele diz que serão acrescentadas porque a vida é isso. A vida é de conquista, de perdas, né, desafios. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Quando ele fala que todas as demais coisas serão acrescentadas, não é que ele milagrosamente vai mudar a história em um minuto ou em uma oração profética, em um óleo derramado na cabeça. É que você vai conquistar, ele vai te dando força, sabedoria, e uma vez que você está vivendo o reino de Deus, paz, justiça e alegria no Espírito Santo, gente, tudo vai fluindo na tua vida. Você já percebeu que quando você está em paz, você desenvolve melhor as suas funções, teu trabalho, os teus relacionamentos? Porque você tem paz. Quando você está alegre no Espírito, as coisas fluem, você valoriza, você passa a ter prioridade. Quando você pratica a justiça, em você esse temor de Deus, você percebe que as portas se abrem, as coisas vão acontecendo naturalmente. Não é porque Jesus tem que fazer milagrosamente, não, é algo natural mesmo. Por quê? Porque é o reino de Deus em nós, reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Amém, meus amados? É que a nossa mente esteja nesse pensamento de que reinar em vida não é ter tudo que eu quero, mas é desfrutar da graça de Deus, pois Ele se fez pobre para nos enriquecer dessa sabedoria, desse conhecimento. Eu estava assistindo uma entrevista de um bate-papo de um jovem milionário mesmo, e perguntaram para ele: um dia eu te vi pregando e você era um dos grandes pregadores jovens do nosso país. E ele disse assim: pois é. E eu parei com aquilo. Aí perguntaram para ele: por quê? Ele disse: não, porque quando eu era convidado para pregar nas igrejas, eu como pregador conhecido, eu chegava no meio do louvor, né, porque tem a primeira parte ali do louvor, e eu não gostava de chegar antes. Eu chegava no meio do louvor, ficava de joelho quase meia hora, fingindo que estava orando, fazia aquela oração xoxa, mas ficava ali de joelho quase meia hora, impressionando, para na hora que eu pegar o microfone, a igreja pegar fogo. Aí perguntaram para ele: e por que você parou? Ele: eu parei porque aquilo era mentira que eu estava vivendo. E o entrevistador continuou: mas você não crê em Deus? Ele: meu irmão, toda vez que eu olho para mim, que eu vejo a minha fraqueza, que eu vi a minha hipocrisia na religião, que eu conheci os bastidores da religiosidade, eu descobri que se não é a graça de Deus na minha vida, eu não presto para nada. Então eu prefiro descansar na graça de Deus. Ele dizia: eu creio em Deus, eu sou uma pessoa temente a Deus, só não quero ficar na podridão da religião. E lhe digo mais, hoje eu estou milionário, e toda vez que um pastor ouve uma coisa dessa, ele diz que o diabo me deu riqueza e vai tirar tudo. Só que não foi o diabo que me deu riqueza. E outra coisa, a riqueza que eu tenho ninguém pode tirar, porque a riqueza que eu tenho eu adquiri através de uma sabedoria, um conhecimento que o próprio Deus me deu. Então eu vou continuar rico. E ele dizia com ousadia: e não há possibilidade de eu ficar pobre, porque o meu dinheiro, a minha riqueza não está na fortuna que eu tenho na conta, e eu tenho, e ele tem, mas está aqui, ó. Então, ainda que os crentes, os pastores que me viram pregar, que me chamaram para ir pregar naquelas reuniões, naqueles congressos, diga que eu sou amaldiçoado, que eu larguei a igreja. Não larguei a igreja. Eu amo o próximo, eu amo meus irmãos, eu larguei a hipocrisia religiosa e hoje eu continuo com minha fé em Deus e dependendo da sua graça. Foi as palavras deste jovem chamado El Gato. É um brasileiro, um jovem influenciador aí. Então, abençoados, você percebe que muitas pessoas podem reinar em vida, mesmo não sendo religiosos. Mas muitas pessoas religiosas não entendem o que é reinar em vida. Então não é sobre religião, não é sobre
uma reunião, é sobre isso aqui, ó, a mente que está salva no Senhor. E agora é aquela consciência que cada um deve ter, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Essa liberdade também se aplica ao reino de Deus. Graça e paz.